Existe um comportamento que destrói amizades, afasta familiares, desgasta relacionamentos e até prejudica a oportunidade de trabalho. E o curioso é que quem faz isso quase nunca percebe. Tipo, na cabeça dessa pessoa, ela tá apenas sendo ela mesma. Só que do lado de fora, todo mundo sente vontade de manter distância. E não, eu não tô falando de arrogância, falta de educação ou mentira. Eu tô falando de um comportamento muito mais comum, que é a necessidade de fazer tudo girar em torno de si. E pode parecer até pesado ouvir isso, mas preste atenção. Toda vez que alguém transforma qualquer conversa em algo sobre si mesmo, toda vez que precisa ser o centro das atenções, toda vez que invalida o problema do outro, sabe? Para contar um problema ainda maior, as pessoas vão se cansando. E não porque te odeiam, mas porque ninguém gosta da sensação de nunca ser ouvido. E pense em uma situação simples. Um amigo chega e diz: "Hoje foi um dia difícil." E antes mesmo de perguntar o que aconteceu, a resposta vem: "Você acha que seu dia foi ruim? Deixa eu te contar o meu." E aí naquele momento a conversa deixou de ser sobre acolher alguém. Virou uma competição. Quem sofreu mais, quem trabalha mais, quem está mais cansado, quem teve a pior infância, quem tem mais problemas. E tipo, é impressionante como isso acontece sem a gente perceber. Porque o ego é silencioso. Ele não apenas aparece quando alguém se acha superior. Às vezes ele aparece justamente quando a gente quer provar que sofreu mais do que todo mundo. E tipo, cria um ambiente muito cansativo. As pessoas começam a pensar: não adianta contar nada. Ele sempre traz a conversa pra ele, ela nunca escuta de verdade. E aí aos poucos elas param de procurar você. E existe uma frase que diz que ouvir é uma das formas mais profundas de respeito, porque ouvir exige deixar o próprio mundo em pausa por alguns momentos. Hoje isso virou uma habilidade rara. A gente vive esperando nossa vez de falar, não para entender, mas para responder. Enquanto alguém está desabafando, a gente está mentalmente preparando a próxima frase. A gente nem presta atenção direito, só esperamos a brecha para contar a nossa experiência. E isso destrói conexões. As pessoas não lembram apenas do que você disse, elas lembram de como se sentiram perto de você. Se sentiram importantes ou invisíveis. Agora, pense em outro exemplo. Você conhece alguém que reclama de tudo? Nada tá bom, o trabalho é ruim, o salário é ruim, o governo é ruim, o clima é ruim, a comida é ruim, a família é ruim, os amigos são ruins. Sempre existe um problema. E aí no começo a gente sente empatia, depois a gente quer ajudar, mas tarde a gente percebe que tipo, qualquer solução é rejeitada, sabe? A gente até tenta ajudar, a gente até tenta se tornar um terapeuta dessa pessoa, o psicólogo dessa pessoa, a pessoa que vai salvar essa pessoa, mas não adianta, nada adianta. E finalmente acontece algo inevitável. A gente começa a evitar essa pessoa. Não porque ela sofre, mas porque ela transforma qualquer encontro em um depósito de negatividade, sabe? E aí a energia emocional também cansa. Todo mundo enfrenta problemas. Só que ninguém consegue carregar o peso emocional de outra pessoa para sempre. Relacionamentos saudáveis, eles funcionam como uma troca. Em alguns dias você apoia, em outros você é apoiado. Quando só um lado recebe atenção, a relação perde o equilíbrio. Quando isso se torna unilateral, a relação perde o equilíbrio. Existe outro comportamento muito parecido. É a necessidade constante de aprovação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que a pessoa pergunta tudo. Você gostou? Você acha que eu fiz certo? Você acha que ficou bom? Você acha que você ainda gosta de mim? E no começo isso parece só insegurança, mas com o tempo vira uma responsabilidade pesada para quem tá do outro lado, porque ninguém consegue viver confirmando, sabe, o valor da outra pessoa o tempo todo.
A autoestima terceirizada nunca dura. Quem depende da validação dos outros acaba vivendo sempre em um ciclo infinito de ansiedade. E as pessoas percebem isso. Não é nada atrativo. Sem perceber, elas começam a se afastar, sabe? Não porque tu seja uma pessoa ruim, mas porque a convivência, ela exige um esforço emocional constante. Aí agora vem uma parte difícil de aceitar. Às vezes tu acha que as pessoas mudaram, que ninguém mais responde suas mensagens, que ninguém chama você pra sair, que todo mundo tá distante. Só que talvez elas estejam cansadas, sabe? De uma dinâmica que sempre se repete. E tipo assim, isso dói. Mas também é libertador, porque se o comportamento foi aprendido, ele também pode ser desaprendido. E a boa notícia é que, tipo assim, pequenas mudanças transformam completamente a maneira como as pessoas te enxergam. Experimenta fazer perguntas sinceras, sabe? Ouvir até o fim antes de você dar a sua resposta. Não tenta vencer uma competição de sofrimento. Não transforma toda conversa em um palco. Não interrompa. Não procure imediatamente uma história parecida para contar. Às vezes a melhor resposta é simplesmente: entendo. Como você está lidando com isso? Você quer conversar mais? São frases simples, sabe? Mas fazem o outro sentir algo raro hoje em dia, que é a sensação de ser realmente ouvido. E talvez seja justamente isso que falta em tantas relações hoje em dia. Menos necessidade de aparecer, mais disposição para enxergar quem está na nossa frente. E no fim das contas, as pessoas elas não se afastam porque você é imperfeito. Todos somos. Elas se afastam quando está perto de você, faz com que elas se sintam pequenas, ignoradas ou emocionalmente esgotadas. E aí fica a pergunta que vale levar para hoje. É bem simples. Quando alguém conversa com você, essa pessoa sai da conversa se sentindo mais leve ou mais cansada? E a resposta para essa pergunta talvez explique muito mais sobre seus relacionamentos do que qualquer desculpa que você costuma dar. Porque quando alguém percebe que pode falar com você sem ser interrompido, sem ser julgado e sem ter a sua dor diminuída, essa pessoa relaxa, ela baixa a guarda, ela confia, ela volta. E a confiança é uma das coisas mais difíceis de reconstruir depois que se perde. Por isso vale observar também outro detalhe importante. Muitas pessoas elas não se afastam de quem fala demais sobre si. Elas acabam se afastando de quem nunca demonstra curiosidade genuína. Porque curiosidade é uma forma de carinho. Perguntar como o outro tá, lembrar de algo que ele contou antes, retomar um assunto importante, sabe? Tudo isso aí mostra presença. Algo de verdade mesmo, sem forçar a barra, sem querer só agradar, sabe? Isso mostra atenção e mostra que a relação não é só sobre você. E quando isso existe, até os silêncios ficam mais leves. Agora, se você percebeu esse comportamento em si, não use isso como motivo para se odiar. Não é sobre se culpar, é sobre se observar mais. E tem gente que aprendeu a falar demais porque nunca foi ouvida. Tem gente que aprendeu a buscar aprovação porque cresceu sem uma segurança emocional. Isso vem muito, às vezes, do passado daquela pessoa. Ou seja, muitas vezes esse comportamento é apenas um mecanismo de defesa. Mas defesa demais também vira prisão. E prisão emocional afasta pessoas. Por isso o primeiro passo não é se justificar, é se perceber. É você se perguntar a si mesmo: eu escuto de verdade ou eu só espero minha vez de falar? Eu acolho ou comparo? Eu converso ou disputo a atenção? Eu me aproximo das pessoas ou eu faço com que elas se sintam pequenas perto de mim? Essas perguntas, elas são desconfortáveis, mas são necessárias. Porque maturidade emocional, ela começa quando a gente para de culpar todo mundo e começa a olhar para o nosso próprio padrão. E quando isso acontece, tudo muda. As conversas ficam mais simples, os vínculos ficam mais sinceros,
As pessoas elas param de sentir que precisam se defender o tempo todo. E você deixa de ser visto como alguém cansativo para se tornar alguém seguro. Isso vale para amizades, relacionamentos, família, trabalho. Ninguém quer estar perto de alguém que transforma toda a interação em uma disputa silenciosa por atenção. Ninguém quer sentir que precisa competir para ser ouvido. Ninguém quer sair de uma conversa mais pesada do que entrou. E se você é uma pessoa assim e tem a coragem de mudar esse padrão, não vai apenas melhorar as tuas relações, sabe? Isso vai mudar a forma como as pessoas sentem a tua presença. E isso, no fundo, é o que faz alguém querer ficar. Afinal de contas, todo mundo se aproxima de quem oferece paz e se afasta de quem só oferece peso. O meu nome é Arthur, tô iniciando esse canal El Forastero. Se você quiser me dar um apoio, se inscrevendo e deixando like nesse vídeo. Apenas isso, não tô te vendendo nada, já vai me ajudar e muito. Fica aí a reflexão.